língua, mas a própria religião católica que estava por baixo, Isso e ainda ajudou. quem não é católico, você observa que alguns valores, algumas orientações de vida, elas são decorrentes. Mas, ao mesmo tempo, as culturas no geral, isso que envolve gastronomia, música, tudo, tem as diferenças específicas, Isso une. mas o brasileiro se reconhece nessa diferença, ele respeita a diferença, no geral, né, claro. Então, eu acho que isso é muito bonito do Brasil, que conseguiu amalgamar essa diversidade. Tudo bem que eu sou secretário da diversidade, né? Aí eu fico falando essas coisas. Mas conseguiu amalgamar, unir o diferente, e isso na maior parte dos países do mundo gerava muito estranhamento, muito, né, problema, e aqui a gente consegue valorizar. Pelo menos assim, eu falo por quem eu conheço, assim, a maior parte das pessoas gosta, por exemplo, a gente falou do churrasco. Churrasco dos gaúchos, o churrasco do Rio. Eu quando visitei a Semana Farroupilha, eu achei fantástico. Acho que é a melhor coisa que eu já comi. Nossa, cara. Costelão, 12 horas de chão lá. No chão, que você faz Deus um buraco. Nossa, agora, cara, o domínio da língua... Você vai pra Minas, né? Nossa, Minas. Comida de Minas, comida a baiana também, temperada pra caramba. Que maravilha, as histórias. Tive no Amazonas, lá em Manaus também, comida muito boa, os peixes de lá. Então a gente tem... Sim. Acho que culinária, nunca tinha me ligado que a culinária também... O Brasil tem a melhor culinária do mundo, na minha opinião, Com certeza. dos lugares que eu visitei. Você vai na Itália e fala, deixa eu comer uma pizza tradicional italiana. Lixo perto das nossas, entendeu? Cara, eu também achei. Eu falei, não vou falar nada, né? Porque os caras falam, vocês colocam palmito e abacaxi, não sei o que, na nossa pizza. Mas Agora mesmo eu passei minha lua de mel na França, né? Pô, sonho da lua de mel na França, aquela coisa toda. E aí, culinária francesa, mais requintada, melhor de todas, etc. Cara, o que tem de buffet aqui no Brasil, que dá pau nesses restaurantes, vai o pau, entendeu? Café da manhã colonial lá. Pô, já comeram isso aí? É a refeição do dia, velho. Você vai tomar café e não come mais durante o dia, porque é muita coisa. Mas esse negócio, Vilela, de se perguntar o que é o brasileiro, sendo que ele é tão diferente, mas ao mesmo tempo ele está debaixo das mesmas leis, né? Pelo menos as leis federais são iguais, e as leis federais sobrepujam as outras, né? Elas são as mais importantes. Ao mesmo tempo, eles se reconhecem, têm aspectos de unidade. Por exemplo, quando a gente fala de Copa do Mundo, em geral as pessoas falam menosprezando. Mas eu acho isso muito interessante. O povo inteiro se une para torcer pelo time. Vamos torcer esse ano, né? Porque Carnaval, talvez. Bicentenário da Independência. Carnaval também é algo que foi desenvolvido. Primeiro pela monarquia. Dom João, quando veio para cá, ele gostava muito de música. Não era exatamente carnaval. Não vão pegar também esse recorte, seus danados. Ele traz aqui música, fantasia. Por exemplo, os artistas franceses, para fazer fantasias e enfeites pelas ruas para eles passarem de carro tocando música. Isso era o carnaval? Antecedente do carnaval. Mas não tinha era carnaval. nome? E que eu saiba, não chamavam de carnaval ainda. Mas é uma tradição que o Rio de Janeiro já tinha. Tá. Entendeu? Porque a música era muito erudita pra gente chamar de carnaval também. Era diferente, né? O Dom João trazia os melhores músicos. Assim, é uma coisa impressionante. Por isso que o Dom Pedro I era músico. Ele era um grande músico. Um músico de qualidade. Então, assim, o Rio de Janeiro cultivava música, as fantasias, os cortejos lá, e ao mesmo tempo isso carreata em rua. Posteriormente, é Getúlio Vargas que vai, digamos assim, a partir do governo, favorecer o crescimento do carnaval também como um aspecto da cultura nacional, o samba, etc. Agora, a tua segunda pergunta qual que era mesmo? Sobre... Depois, você está falando quando eu falei lá do começo, a gente voltar lá para o começo ou ainda dentro a próxima? Era essa, da gente voltar para o começo, e eu queria saber como que acontece o Brasil, se aquela história que a gente aprende na escola, é um caminho para as Índias e se perdem, vem só criminosos para cá, como que se dá esse começo? Uma coisa que eu acho importante, que foi um processo de descoberta nosso que é bem legal, pelo menos como eu aprendi na escola, e acho que todo mundo compartilha um pouco dessa experiência, né? Que você está estudando lá a história do mundo, né? E aí vira o capítulo, né? Feudalismo e tal. Aí daqui a pouco, não sei o quê, renascimento e tal. Vai virando os capítulos como pouca conexão, né? Total. E aí quando chega no Brasil, a gente se sente muito apartado do resto do mundo. Existe só a narrativa de que nós fomos descobertos por acaso e que os caras aqui perceberam uma árvore e algumas coisas que eles gostariam de extrair, e que depois nós fomos explorados por isso, e aí o Brasil então é isso aí. É uma terra que foi extraviada e virou terra de vira-lata. É um pouco mais ou menos assim que a identidade nacional tenta ser passada. Total. Mas no fundo, se a gente olhar com calma, as pessoas não se sentem exatamente assim. Tem índices muito legais de pessoas que tentam morar fora
acabam voltando, porque não se adaptam à cultura externa. Gostam muito da cultura interna, da cultura brasileira, né? O cara vai morar lá no Canadá e primeiros meses, né? Nossa, meu Deus, tudo que maravilha! funciona, Olha aqui, porque aqui o supermercado, o ketchup é $1, sabe as coisas assim? E aí vai passando o tempo e ele começa, mas pô, tu sabe que eu nunca fiquei amigo de um cara que trabalha comigo e tal. E depois acaba voltando. E a saudade do pessoal lá fora, cara. E acaba voltando. Porque a cultura brasileira, de certa forma, todos nós temos introjetado a cultura verdadeira e não a cultura que tenta ser vendida. E a cultura verdadeira é uma cultura de amor ao país. Eu acho que esse foi o motivo de sucesso da série. Que no fundo as pessoas já gostavam da própria cultura e gostam do Brasil. Que o termo patriota ele foi muito, hoje em dia, pejorativo, né? Se instrumentalizou um pouco, exatamente. né? Então essa palavra não seria mais ousada, mas essa sensação de pertencimento. De pertencimento. Eu sinto muito isso quando eu fico muito longe aqui do Brasil, cara, te dá uma saudade e você não consegue entender. Todos os problemas que tem aqui, você chega na Marginal e fala, cara, que legal, tô de volta. Na Marginal, parada. Tem uma frase que a gente escutou esses dias que eu achei muito boa, que é, olha, o resto do mundo é uma maravilha, mas é uma merda. O Brasil é uma merda, mas é uma maravilha, entendeu? Isso é exatamente. É uma merda, mas é uma maravilha. É uma merda, mas ruim, é uma maravilha. Mas é bom. É ruim, mas é bom. Ruim, mas é bom. Então, quando a gente fez a série, esse aspecto de descobrimento, uma das primeiras missões foi integrar o Brasil na história do mundo. Não deixar essa sensação de apartheid, né? De descolamento total. A gente não tem nada a ver com isso, etc e tal. E a verdade é que o Brasil, e aí tem bastante historiografia disputando, digamos assim, os detalhes de como isso aconteceu, mas a verdade é que para olhar para essa época, a melhor coisa que a gente pode fazer é tentar vestir os olhos das pessoas da época e não os nossos. Com certeza. Tentar fazer um esforço, mesmo que abstrato, artificial, da gente... Entender o contexto. Da gente pensar como é que o homem daquele tempo pensava, como é que o português daquela época pensava e tal, né? Eu acho que até antes da gente começar então a fazer essa linha temporal, eu queria entender a parte de história, como que é construída essa história, como que a gente escolhe os documentos